Você já parou para pensar por que às vezes reagimos de formas que nem nós mesmos compreendemos? Por que sentimos uma angústia sem motivo aparente, ou repetimos os mesmos padrões destrutivos mesmo sabendo que eles nos fazem mal? A resposta pode estar em uma região profunda da nossa mente, um lugar que fala conosco todos os dias através de sintomas, sonhos e emoções intensas. Existe uma mulher que dedicou sua vida a compreender essa linguagem secreta da alma humana, e sua forma de enxergar o sofrimento psíquico revolucionou a psiquiatria brasileira. Nise da Silveira foi uma médica psiquiatra brasileira que viveu entre 1905 e 1999. Formada em medicina numa época em que poucas mulheres tinham acesso à universidade, ela enfrentou não apenas o machismo da profissão, mas também a brutalidade dos tratamentos psiquiátricos do seu tempo. Nos anos 1940, trabalhando no Centro Psiquiátrico Nacional no Rio de Janeiro, ela se deparou com práticas violentas como eletrochoque e lobotomia. Nise recusou-se a aplicar esses métodos. Ela acreditava que havia outra forma de compreender e cuidar do sofrimento humano, uma forma que não violentasse, mas que escutasse. Inspirada pelas ideias de Carl Jung, ela passou a entender que o inconsciente era uma dimensão criativa e simbólica da mente, capaz de se expressar através de imagens e símbolos. Foi assim que criou o Museu de Imagens do Inconsciente, um espaço onde pacientes psiquiátricos podiam pintar e criar livremente. Nise não via seus pacientes como loucos e irrecuperáveis, mas como seres humanos cujas almas tentavam comunicar algo que a razão não conseguia mais expressar. Para compreender o inconsciente segundo Nise da Silveira, precisamos abandonar a ideia de que a mente humana é apenas aquilo que conseguimos pensar e controlar conscientemente. Na visão de Nise, inspirada por Jung, o inconsciente é uma vasta região psíquica que existe em cada um de nós, muito maior que a consciência. É como se nossa mente fosse um oceano, e a consciência fosse apenas a superfície iluminada, enquanto o inconsciente seria toda aquela imensidão profunda, repleta de forças que influenciam as correntes da superfície sem que percebamos. Segundo Nise, o inconsciente não é um inimigo a ser dominado, mas uma fonte de criatividade, sabedoria e possibilidades de cura. Porém, o inconsciente também é o lugar onde guardamos tudo aquilo que não conseguimos ou não queremos sentir. Emoções intensas demais, experiências traumáticas, dores profundas, medos paralisantes, tudo isso que a consciência não dá conta de processar acaba sendo empurrado para esse território profundo da mente. O problema, na visão de Nise, é que essas emoções reprimidas não desaparecem. Elas continuam vivas no inconsciente, tentando encontrar uma forma de se expressar. E quando não encontram uma saída saudável, quando não são escutadas, elas se manifestam de outras maneiras, muitas vezes através do corpo, dos sintomas psíquicos, da angústia inexplicável. Nise observou isso repetidas vezes nos pacientes com quem trabalhou. Pessoas que carregavam dores profundas e conflitos internos intensos desenvolviam quadros psiquiátricos graves justamente porque essas emoções não tinham encontrado nenhum caminho de expressão. O que a psiquiatria tradicional chamava de loucura, Nise entendia como uma tentativa desesperada da psique de comunicar um sofrimento que não cabia mais dentro. Era como se a alma gritasse através dos sintomas, tentando ser ouvida de qualquer jeito. Mas como o inconsciente se comunica conosco? Segundo Nise da Silveira, o inconsciente não fala a língua da razão ou da lógica. Ele fala através de imagens, símbolos, sensações e emoções que surgem aparentemente do nada. Ele se expressa nos nossos sonhos, naquelas cenas que vivemos durante o sono e que muitas vezes nos deixam perturbados ao acordar. Se expressa nos nossos lapsos, quando dizemos algo que não era nossa intenção ou esquecemos de fazer algo importante. Se manifesta nas nossas reações emocionais desproporcionais, quando explodimos de raiva por um motivo pequeno ou choramos ao assistir a um filme, sentindo que aquilo toca em algo muito profundo dentro de nós. Nise da Silveira acreditava profundamente no poder da expressão simbólica como forma de dar voz ao inconsciente. Foi por isso que ela criou os ateliês de pintura e modelagem no hospital psiquiátrico. Ela percebeu que quando os pacientes começavam a criar imagens, algo começava a se transformar. Não era uma terapia diretiva, mas um espaço de escuta profunda, onde as imagens podiam aparecer sem julgamento. E nessas imagens, Nise via surgir mandalas, símbolos arquetípicos, figuras mitológicas, padrões que se repetiam entre pacientes diferentes.
Isso confirmava para ela a ideia junguiana de que existe um inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da psique que compartilhamos como humanidade. A linguagem simbólica da mente é algo que todos experimentamos. Quando sentimos um aperto no peito emocional, quando temos a sensação de carregar um peso invisível, quando dizemos que estamos com o coração partido ou sentimos um vazio dentro, estamos usando linguagem simbólica para descrever estados internos. O inconsciente pensa por imagens, não por conceitos abstratos. Ele cria histórias, cenas, metáforas. Por isso os sonhos são tão importantes. Eles são como pequenos filmes que o inconsciente produz todas as noites, tentando nos mostrar algo sobre nós mesmos que a consciência ainda não conseguiu ver. Segundo Nise, quando ignoramos completamente essa linguagem simbólica, quando vivemos apenas na superfície racional tentando controlar tudo, acabamos nos desconectando de uma parte essencial de nós mesmos. Essa desconexão cobra seu preço. Ela pode se manifestar como ansiedade crônica, sensação de vazio existencial, depressão, sintomas físicos sem causa aparente, compulsões ou relacionamentos destrutivos que se repetem. Todos esses são sinais de que o inconsciente está tentando chamar nossa atenção, está tentando nos dizer que algo dentro de nós precisa ser visto, sentido, integrado. Nise observava que muitos pacientes melhoravam não quando eram medicados ou submetidos a tratamentos agressivos, mas quando encontravam uma forma de dar expressão às suas imagens internas. Um paciente que pintava figuras ameaçadoras aos poucos ia transformando essas imagens. Com o tempo, cores mais suaves apareciam, as figuras se tornavam menos ameaçadoras, surgiam elementos de cura. Era como se, ao dar forma externa para o caos interno, a psique pudesse começar a se reorganizar, a encontrar um novo equilíbrio. Quando trazemos essa compreensão do inconsciente para a vida cotidiana de hoje, percebemos o quanto ela é relevante. Vivemos em uma época marcada pela velocidade, pela produtividade constante, pela exigência de estar sempre bem. Há uma pressão enorme para controlarmos nossas emoções, para sermos racionais, eficientes, previsíveis. Mas o inconsciente não se adapta a essas exigências. Ele tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo, sua própria lógica. E quando tentamos sufocar completamente essa dimensão profunda da nossa existência, quando vivemos apenas no fazer constante, no controle absoluto, criamos um desequilíbrio interno que cobra seu preço. A ansiedade epidêmica que vemos hoje pode ser compreendida, na perspectiva de Nise, como um sintoma dessa desconexão com o inconsciente. A ansiedade, em muitos casos, é a consciência tentando controlar absolutamente tudo, enquanto o inconsciente está repleto de emoções não sentidas, medos não nomeados, necessidades não atendidas. É como se houvesse uma guerra interna entre a parte que quer controlar e a parte que precisa simplesmente ser. O corpo responde com taquicardia, tensão muscular, insônia. A mente fica presa em loops de preocupação. A vida vai perdendo sabor e profundidade. O vazio existencial que tantas pessoas relatam hoje, mesmo tendo conforto material e sucesso, também pode ser compreendido a partir dessa perspectiva. Segundo Nise, quando vivemos apenas na superfície da existência, quando não temos contato com as camadas mais profundas da nossa psique, acabamos experimentando uma sensação de vazio. Porque o sentido não vem apenas das conquistas externas. O sentido vem da conexão com algo maior que nós mesmos, algo que habita nas profundezas da psique, nos símbolos universais, nas perguntas fundamentais sobre quem somos e o que realmente importa. O medo de sentir, tão comum hoje, também está relacionado com essa relação rompida com o inconsciente. Muitas pessoas aprenderam desde cedo que certas emoções não são aceitáveis. Então desenvolvemos mecanismos para não sentir, nos mantemos ocupados constantemente, usamos substâncias para anestesiar, nos distraímos com entretenimento infinito, criamos uma vida tão cheia que não sobra espaço para simplesmente estar conosco mesmos. Mas as emoções reprimidas não desaparecem. Elas se acumulam no inconsciente, criando uma pressão interna cada vez maior. Nise da Silveira nos convida a uma outra relação com nossas emoções e com nosso mundo interno. Uma relação de escuta, de respeito, de curiosidade. Em vez de julgar uma emoção como boa ou ruim, podemos simplesmente reconhecê-la, dar-lhe espaço, perguntar o que ela está tentando nos dizer. Em vez de reprimir um sonho perturbador,
podemos refletir sobre suas imagens. Em vez de ignorar uma sensação estranha no corpo, podemos pausar, respirar, perguntar a nós mesmos o que está acontecendo internamente. Essa escuta do inconsciente pode começar com pequenos gestos, manter um caderno de sonhos, reservar momentos de silêncio para estar consigo mesmo, experimentar formas de expressão criativa como desenhar, escrever ou dançar, não com o objetivo de produzir algo bonito, mas simplesmente como forma de dar vazão ao que está dentro. Pode ser observar quais situações nos tiram do centro, nos fazem reagir desproporcionalmente, e usar isso como pista para investigar o que está sendo tocado em nós. Pode ser prestar atenção nos padrões que se repetem na nossa vida e perguntar que parte de nós ainda não foi vista ou integrada. O que Nise da Silveira nos ensina é que a verdadeira saúde mental não está em eliminar o sofrimento ou controlar absolutamente nossas emoções. A saúde mental está em manter viva a ponte entre consciência e inconsciente, em permitir que haja diálogo entre essas dimensões. Está em reconhecer que somos seres complexos, contraditórios, cheios de camadas, e que essa complexidade não é um problema a ser resolvido, mas uma riqueza a ser explorada. Está em desenvolver compaixão por nós mesmos, por nossas partes feridas, nossas sombras, nossos medos, entendendo que eles também fazem parte de quem somos. Talvez o maior legado de Nise seja a possibilidade de uma outra forma de olhar para o sofrimento humano, uma forma que não violenta, não julga, mas escuta. Uma forma que reconhece a dignidade de cada ser humano, por mais perturbado que possa parecer. Uma forma que confia na sabedoria da psique, na sua capacidade de buscar cura quando encontra as condições adequadas. E essas condições podem ser tão simples quanto um espaço seguro, uma presença acolhedora, um ouvido que escuta sem pressa, sem julgamento. Então, a pergunta que fica é: como anda a sua relação com seu próprio inconsciente? Você tem dado espaço para suas emoções, para suas imagens internas? Ou tem vivido apenas na superfície, tentando controlar tudo pela razão? Não há resposta certa ou errada aqui. É apenas um convite para observar, para perceber, para talvez começar a desenvolver uma escuta mais atenta para essa dimensão profunda de você mesmo. Porque ali, nas profundezas do inconsciente, habitam não apenas suas dores e medos, mas também sua criatividade, sua sabedoria, suas possibilidades de transformação. E essa jornada de encontro consigo mesmo, de integração das partes fragmentadas, de diálogo entre consciência e inconsciente, é talvez a jornada mais importante que qualquer ser humano pode empreender. Segundo Nise da Silveira.